Um irmão ameaçou um pastor. Meus irmãos, assistam comigo esse testemunho com o pastor Isaías de Oliveira. Peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever no nosso canal, peço para você deixar um comentário. Pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pastor Aparecido pastoreou uma igreja perto da casa dos meus pais em São Paulo. E tinha um moço que antes de ser cristão, ele veio de uma vida meia tempestuosa no mundo. Não tinha sido liberto de verdade. E um dia o pastor chamou ele para conversar sobre um determinado assunto e ele não gostou. Ele saiu da igreja. Ele disse assim para o pastor: o senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O pastor disse: o senhor que não sabe com quem o senhor está mexendo. Ele disse assim: ah, é? O senhor vai ver, o senhor vai me conhecer. Eu tenho uns mano, e os meus manos me garantem. Pastor Aparecido disse: eu tenho um mano. Glória a Deus. E esse mano está aqui. Sabe o que ele fez, irmão? Foi assaltar a casa do pastor Aparecido. Ele foi assaltar. Pastor Aparecido, casa direita, casa esquerda e um terreno baldio no fundo. Ele sabia dos caminhos do pastor, ficou na igreja e ele sabia de terça-feira é culto de ensino. O culto começa às 7h30, 6 horas o pastor sai de casa e chega depois das 10. É nesse horário que eu vou entrar e ele vai me conhecer. Quando ele chegou, passou na porta da casa do pastor disfarçando, ele viu alguém de pé na porta da sala. Ah, o pastor está saindo para a igreja agora. Enquanto eles estão saindo pela porta da frente, eu entro pelo muro de trás. Ele pegou a moto, deu a volta, entrou no terreno baldio, escalou o muro. Quando ele chegou, o mesmo que estava na porta da sala lá na frente, estava lá no fundo do quintal do pastor. Irmão, Deus deu um nó na cabeça do menino, que o menino falou assim: tem ladrão na casa do pastor, eu preciso avisar ele. Mas ele não foi para roubar. Deus é demais. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Eu não estou falando para quem veio brincar e assistir culto. Eu estou falando para quem crê. Enquanto você está aqui, Deus está no meio dela, não será abalada. Receba esta palavra. Ele chegou no culto, assistiu o culto, e no final do culto ele foi falar com o pastor: pastor, eu vim dar uma notícia para o senhor aqui. Na verdade, no começo do culto, quando ele chegou, que os irmãos abraçaram ele falou assim: ó, eu quero dar um recado para o pastor. Fala para o pastor que tem um camarada entrando lá na casa dele. Eu passei, vi e vim avisá-lo. Aí o pastor, quando chegou a notícia no ouvido do pastor, o Espírito de Deus falou com o pastor: não temas que sou eu neste negócio. O pastor falou assim: fala para ele entrar, que no final eu preciso conversar com ele para explicar quem que é que estava lá. E o menino deu um pinel na cabeça do menino. O pastor pregou no culto de ensino. No final do culto o pastor chamou ele e falou: pastor, senhor, desculpa, eu cheguei aqui para avisar, mas eu acho que já até entraram na tua casa. O pastor disse: não entraram, já estão lá. Ele falou: mas o senhor conhece aquele camarada lá? Ele disse: conheço. Quem é? É o meu mano. Oh, glória. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará. Aplaude, se você quiser, aplauda. Glória a Deus. Glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, irmão. O salmista vai dizer no verso 1: Deus é. Verso 5: Deus está. Verso 9: Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está. Cessar as guerras até o fim. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E eu estou encerrando. Ele vai dizer: aquietai-vos. Existem 3 grandes males, irmãos, que afetam a humanidade. Preste atenção nisso. 3 males que afetam a humanidade: depressão, estresse e ansiedade. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Irmãos, os irmãos lembram quando começou a pandemia? Em Catanduva, no 2º domingo do mês, a igreja estava lotada. 2º domingo do mês, no nosso ministério, é culto de missão. Em qualquer congregação, aonde tiver, é culto de missão.
No segundo domingo do mês de março, o culto de missão, a casa estava lotada. No terceiro já não tivemos mais culto, porque a nossa vida mudou de uma noite para o dia. Foi assim ou não foi? Eu não sei em São José dos Campos, mas Catanduva, irmãos, com todo respeito, parecia uma cidade fantasma. Você não via ninguém, todo mundo tinha medo de todo mundo, meu irmão. Você entrava de manhã numa padaria para comprar o pão, a pessoa que estava na sua frente ficava medindo distância, quem estava à frente, e olhando para trás para você não chegar perto. Aqui foi assim. E na fila do mercado então, meu irmão? Na fila do mercado, quando o da frente andava, quem estava na tua frente andava devagarinho, que não era para você andar muito. E quando ele percebia que você tinha parado, aí ele andava. Com medo, ficamos com tanto medo. Você olhava a grande mídia dizer, meu irmão, com todo respeito, eu vou falar o meu sentimento. O meu sentimento é que nós não íamos concluir o mês de março. Era uma insegurança, um medo, parecia que nós não íamos vencer as outras 2 semanas que faltava. Mas Deus bradou na casa dizendo, sou eu nesse vento. Sou eu Deus que estou no controle dessa tempestade. E para resumir, para você atender o aquietai-vos, vencemos março, abril, maio, junho, julho, agosto. Se você crê na glória, setembro. Chegamos em outubro, vamos atravessar novembro, concluir o ano e glorificar a Deus. Quem sabe tem alguém aqui que está tão ansioso pelo amanhã. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, não se preocupe com o amanhã. Por quê? Porque ele já está lá. Não, se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que isso. Cuidado de Deus para conosco. Você crê nisso, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você acredita nisso? Glórias a Cuidado Deus. de Deus, diga amém. Provisão de Deus, diga amém. Saúde no teu corpo físico, diga amém. Oh, glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Estamos tão ansiosos. Vou falar por mim. Dependendo do que eu tenho para fazer amanhã, meu irmão. Dependendo do assunto que eu tenho para resolver ou tratar amanhã, de hoje para amanhã eu já não durmo. Minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou dizendo. Sou ansioso. Mas temos visto as mãos de Deus. Eu vi o pastor Ricardo dizendo aqui no começo do culto, a fala dele dizendo como Deus tem sido bom para conosco. Não foi isso que ele disse? Como Deus tem sido bom para conosco. Ele nos trouxe aqui para nós adorarmos. Eu não sei qual que é a tua ansiedade. Eu não sei qual que é a tua preocupação, mas temos visto as boas mãos de Deus para conosco. Eu comprei deixa eu abrir um parênteses aqui, comprei um tênisinho para o meu filho, e filho de crente, irmão, acho que é só filho de crente que é assim. Ele dorme calçando 26 e acorda calçando 28. É assim também, irmão? Você vai ver ainda, viu, varão? Eu vi você falando de 4 anos aí, se prepara. Mas fica tranquilo, Deus é o Deus provedor. E a minha esposa chegou em mim e falou assim, filho, nós precisamos comprar um tênis para o João. Mas nós já compramos. Não, mas não está cabendo mais, ele está reclamando que está apertando o dedinho. Eu falei, mas você comprou naquele mistériozinho nosso? Qual que é o mistériozinho? Calça 26, pega 2 números a mais para... Não teve escapatória, irmão. Mas aí, enfim, o menino estava bonzinho, o pai quis fazer chamar a atenção do garoto. Falei, pequenininho, bobinho, inocentezinho, eu vou levar ele para comprar um tênisinho. Saiu carinho, irmãos. Cheguei na vitrine, pastor Ricardo, falei assim para ele, filho, pode escolher um tênis aí que o pai vai te dar. E ele só... Aí ele viu um gatinho pulando. Entende esse mistério aí, irmão? Um gatinho desnorteado pulando. Ele olhou e falou assim, eu quero esse aqui, ó. Aí eu... Dura coisa me pediste. Quando eu olhei o gatinho, o preço do gatinho, eu olhei para outro obreirinho lá. Falei, aqui vai ser fácil. Falei, filho, presta atenção. Ali você só escolhe um. Aqui você escolhe 2. Ele, mas eu gostei tanto daquele. Eu falei, então, você gostou daquele, mas aquele você só leva 1. Aqui você leva 2. Ele falou, então, mas é 2 que
É bonito, mas não me chamou a atenção, eu gostei daquele. Falei, eu vou usar a parte C do texto. Ali você só leva um, aqui você leva 2 e um pirulito. Não, eu quero esses 2 aqui mesmo. Pronto. Nada que um doce não resolvesse. Falei para minha esposa, vai lá. Pensando, não perca tempo antes que o obreiro desista, que eu não vou frustrar o sonho dele. Vai lá. Mas eu fiquei por dentro, com o coração rachado, irmão. Falei, Senhor, sou o teu servo. O Senhor me chamou para o santo ministério. O Senhor falou que seria o meu patrão. Meu filho acabou de me pedir um tênis. Confesso ao Senhor que eu até teria condições de comprar, mas iria me apertar. Mas se eu trabalhasse na vida circularmente falando, eu poderia não ter todo o dinheiro na minha mão, mas eu teria pelo menos um cartão que eu compraria, parcelaria e teria lá na frente. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sabia, irmão? Sabia nada. Às vezes a gente fala uma coisa, mas lá por dentro é outra. Porque se eu soubesse, eu tinha comprado aquilo, né? Nós mesmos nos enganamos a nós próprios, mas a Deus não. Eu disse, Senhor, mas eu quero dar um tênis daquele para o meu filho. Aí eu fiz um pedido ousado, irmão. Eu disse assim, Senhor, eu quero dar um tênis desse, mas eu confesso que eu tenho dó de gastar um dinheirão desse e amanhã já não caber mais no pé. Então eu quero, mas não quero gastar. Eu estou falando para quem crê. Isso foi numa sexta. No domingo eu fui pregar em São Caetano do Sul. Chegamos naquela igreja, uma igreja muito grande, tem um vasto estacionamento para os membros e um estacionamento particular para os pastores. E nós entramos na vaga dos pastores. Quando eu cheguei lá, o diácono, sempre ele vem me receber. Aí ele disse assim, pastor, antes do senhor entrar para a igreja, eu vou falar um negócio para o senhor não se chateia não? Eu falei, não, varão, pode falar. Falou, minha esposa saiu até correndo porque ficou com vergonha de eu falar para o senhor. Ainda eu brinquei com ele, rapaz, deve ser muito grave, porque se a sua esposa não está aguentando ficar para ouvir, ele falou, não, eu vou falar, e um não do senhor para mim também não vai, enfim, o senhor não vai me chatear. Mas eu viajo todos os anos para os Estados Unidos, a passeio com a família, e eu renovo todo o nosso guarda-roupa. E eu não sei o que acontece, pastor, mas os meus filhos dormem calçando um número e acordam calçando... Estou ouvindo Deus falar. Só pensei. Ele disse assim, tem roupa do meu filho que não deu tempo, nós tiramos a etiqueta. E quando minha esposa foi renovar o guarda-roupa, porque vamos viajar semana que vem, novamente um monte de roupa com etiqueta. Minha esposa falou, filho, olha só o tanto de roupa que o fulano não está usando mais, nós poderíamos dar essa roupa para alguém. Aí ele falou assim, pastor, quando ela falou assim, eu vi o teu filho. Eu falei, olha, o filho do pastor Isaías que prega aqui, ele parece um pouco menor que o nosso filho. A minha esposa olhou para mim, foi por isso que ela correu. Ela disse, você está ficando de brincadeira? Você tem coragem de chegar no pastor Isaías para oferecer roupa do teu filho? Tem gente que olha a gente, né, irmão? Não sei o que pensa. A igreja de segunda-feira tem 3.000 pessoas sentadas. E como eles ficam lá de pé, porque trabalham na diaconia, talvez eles nos vejam desse tamanho. Mas chega perto para ver a realidade. Ele disse, então assim, ela saiu com vergonha, eu não vou ter. Se o senhor não quiser, não vai me chatear. O senhor aceita? Falei, onde põe? Vai não, a chave está aqui, onde nós colocamos esse mistério aí. Abriu o porta-mala, ele foi colocando a sacola, eu agradecendo ele. De repente ele pegou uma caixa de sapato desse tamanho. Ele disse, pastor, a caixa é grande, mas a realidade é outra, viu? Essa caixa aqui era uma bota que a minha esposa tinha. E nós pegamos a caixa emprestada para trazer um negocinho para o seu filho. Ele disse, eu trouxe 2 pares de tênis. Um ele tirou a etiqueta, mas não coube mais no pé. E o outro, como o primeiro não coube, ele nem tirou a etiqueta do outro. Quando ele abriu, 2 gatinhos pulando para cima de mim, irmãos. O obreiro escolheu um preto. Deus mandou um preto e um branco. Eu não sei a tua ansiedade para amanhã. Eu não sei o que está te apavorando nesse final de ano, mas eu encerro aqui dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou. Alabachou. Irmãos, para resumir, tenho 7 minutos. O texto vai dizer que Deus manda um anjo, depois do hino, hein? Depois do hino. Porque uma coisa é eu cantar, outra coisa é eu louvar. Cantar porque eu tenho a voz bonita é uma coisa, mas eu quero ver atravessar o teto. Agora adorar, e nem sempre o adorador tem voz bonita. Você já conheceu pessoas assim? Que Deus para dar vitória exige louvor da boca, mas a pessoa é totalmente desafinada, mas eu não sei o que tem, mas chama a atenção de Deus. O que é isso, pastor? Deus é espírito, e importa que os que o adorem espírito em verdade. Enquanto o coral estava clamando, adorando, gritando o hino aqui, Deus fez Senaqueribe correr, porque Deus mandou um anjo.
Um anjo, irmão. Um anjo destruiu 185 mil. Só é porque só tinha 185 mil. Porque se tivesse mais, o anjo ia lamber todo mundo na espada. Um anjo. Louvado seja. Eu não sei o tamanho do exército inimigo. Eu sei o tamanho de um soldado que Deus vai mandar. Um anjo. Alavachoure, alabarraia. Oh glória. O anjo, rá. O arraial do inimigo, Senaqueribe olhou, correu para o altar do Deus dele para pedir graça e mandou mesmo. Os 2 filhos vieram, transpassaram ele na espada, só para nunca mais ele chegar no arraial do Deus de Judá e dizer assim: quem é esse Deus aí que Ezequias está tentando ludibriar vocês? Deus disse: eu vou mostrar para você quem sou eu lá no altar do teu Deus. Vou descer lá e vou mostrar para você. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a Judá um grande livramento. E em comemoração deixou guardado para nós Salmo de número 46. Quero encerrar aqui com esta frase: não tente lutar com as forças do teu braço, não tente ganhar com o teu poder aquisitivo ou a altura da tua voz. Deus nos deu receita aqui nessa noite. Ore. Pastor, eu já orei. Davi orou 3. Você está dizendo: eu já orei mais de 3. Deus está dizendo: então agora cante. Cante, que a resposta vai vir. Quantos dizem amém? Glórias a Deus. Quantos dizem amém? Será que você pode digitar um amém por essa palavra? Hoje, Deus te dá a vitória nessa situação. Hoje, Deus põe um fim a essa ansiedade. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário, peço para você se inscrever no nosso canal para ouvir mais palavras para a edificação da nossa fé. Até a próxima, que Deus te abençoe.